Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Está começando o primeiro Papo Literário de 2026 e nessa edição inédita vamos mostrar alguns dos melhores momentos das reportagens, entrevistas e dicas literárias que fizeram parte do programa em 2025. Continue aí ligadinho na gente! Em 2025, o Papo Literário mostrou lançamentos literários que aconteceram aqui no Ceará. E você recorda alguns desses momentos com a gente agora. O livro Judicialização da Saúde e Análise Crítica sobre a Decisão Judicial no Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo pelo SUS 2024, de autoria do juiz de direito e presidente da Associação Cearense de Magistrado, Essi Alencar, faz uma análise das complexidades e os desafios da judicialização da saúde no Brasil. Livro que é fruto da dissertação de mestrado do juiz e que tem o prefácio do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Raul Araújo Filho. Essa minha obra jurídica, ela é fruto da minha dissertação do mestrado. Na verdade, eu não falo sobre o tema lato, judicialização da saúde, mas eu falo sobre a judicialização na saúde no fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS. Eu fiz um corte epistemológico, do objeto para poder me aprofundar. Eu digo que quando eu comecei a escrever, eu tinha uma linha de pensamento, eu tinha uma ideia sobre o tema e eu terminei com outra ideia porque eu me aprofundei no tema. Acho que o grande problema das pessoas é que elas não se aprofundam no tema. É uma obra que eu faço uma análise crítica, porque muitas das medicações elas não têm a eficácia necessária, às vezes tem 2, 3% de eficácia, mas são vendidas e propagandas pelos laboratórios farmacêuticos como sendo a bala de prata para a salvação, medicações que custam um tratamento anual 20 milhões de reais. Não se está querendo aí tirar de fora ou impedir o fornecimento de medicamentos de alto custo que tenham eficácia, e que possam ser incorporadas ao SUS. Mas quando o judiciário ele se imiscui dentro da organização do Sistema Único de Saúde, o SUS, acaba gerando uma desorganização do sistema. É como fazer um bolo, eu dou essa comparação. Você está fazendo o bolo, aí vem um irmão seu, coloca uma pitada de sal, outro coloca ali, peraí, deixa eu colocar mais 100 gramas de farinha de trigo, deixa eu colocar aqui mais umas nozes. E aí, como muita gente mexe no bolo, o bolo acaba onerando, Fica desonerando, na verdade, fica solado. Era uma vez a história de 3 porquinhos. A mamãe deles tão felizes contente que eles iam construir a sua própria casa. O incentivo à leitura por meio do Teatro de Fantoches é uma das atividades realizadas aqui na biblioteca do Complexo Mais Infância do Cristo Redentor. Mas para dar mais detalhes sobre as atividades que aqui acontecem, eu vou conversar agora com a Mirela Fiuza, ela que é coordenadora do Complexo Mais Infância do Cristo Redentor. Bem-vinda ao Papo Literário, Mirela. Obrigada, bom dia. Mirela, e como que são essas atividades aqui na biblioteca, A gente viu, por exemplo, o Teatro de Fantoches, tem os livros, brinquedos, já para estimular as crianças aí a despertar cognitivo e outras coisas mais. Sim, nós temos esse espaço, é um espaço vivo, alegre, preparado de forma lúdica para trabalhar as crianças. Elas vêm para cá para contação de histórias, ouvir contação de histórias, para participar de atividades como teatro de bonecos, os fantoches, para fazer leituras, para pintar, para fazer colagem. Então é um espaço preparado para oferecer essa aprendizagem de forma lúdica no universo infantil.
Eu já tenho um processo de amizade, né, com o Daniel Firmino e o Thales Asgon, que fazem a editora Substância. Sem falar que tenho muita admiração pelo trabalho da Substância, é uma editora independente aqui do Ceará, de Fortaleza, que vem publicando autores incríveis ao longo dos anos, né, um trabalho maravilhoso. Então, para mim, foi uma alegria imensa ter meu livro lançado pela Substância. E a gente realizou o lançamento no dia 23 desse mês, aqui no Dragão do Mar, né, na Arena Dragão, na loja da Substância. Teve o lançamento e também um sarau, né, a edição do Sarau Substância, que foi convidado 6 autoras aqui de Fortaleza, 6 autoras maravilhosas, né, e para mim foi muito significativo, porque a minha trajetória literária ela sempre foi atravessada pelos saraus, né? Principalmente os saraus que acontecem em contextos periféricos aqui da cidade, desde 2015. Então, para mim, lançar um livro, para além de uma questão de falar sobre a obra em si, é também trazer a questão de que a obra ela é atravessada, né, por todas essas vivências que a gente tem, no meu caso, os saraus, as bibliotecas comunitárias, e todas as pessoas e escritoras que estão, de alguma forma, dentro da minha vida e da minha trajetória, né? E aí, quais poesias os leitores vão encontrar em Água Viva? Pronto. Em Água Viva, como o título diz, ele tem uma temática mais relacionada à ideia da água mesmo, né? Como metáfora. E ele vai ser dividido em 2 capítulos. Um capítulo que eu chamo de rasura, que é uma brincadeira que eu faço com a ideia de raso, né? De uma falta que existe, e um capítulo chamado Inundação. Então, os poemas, eles têm uma temática mais social, mais política, por um lado, mas também eles convidam o leitor a olhar um pouco para si, também entendendo que nós somos sujeitos sociais, que nós somos pessoas atravessadas, eu enquanto mulher, né? Então, eu enquanto uma mulher que sou mãe, que moro numa periferia de Fortaleza. Então, tudo isso vem dentro do livro, trazendo, por um lado, denunciando essas questões que foram me atravessando e, ao mesmo tempo, convidando as pessoas a olharem para si dentro desses contextos. Após o intervalo, você acompanha alguns dos melhores momentos do quadro Entrevista. Eu volto já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. E em 2025 nós falamos sobre o universo feminino, saúde mental e poesia. E você confere agora algumas das entrevistas especiais que abordaram esses temas. E eu já estou aqui com ele, Hermínio Macedo Castelo Branco, conhecido por muita gente carinhosamente como Mino, né? Um apelido de infância que levou aí ele por toda essa trajetória de vida. E o Mino, que é cartunista, é um multiartista, porque ele não só é cartunista, como também é um artista completo, que a gente pode dizer, né? Está com essa exposição aqui no Dragão do Mar, para conversar com a gente um pouco sobre o seu legado, sobre as suas obras de arte, a gente pode dizer assim, né? Não só são cartoons, não só são escritas, mas são verdadeiras obras. E eu queria que o senhor começasse falando para a gente como foi que surgiu essa ideia de desenhar. Foi ideia, foi
sei lá, uma coisa que veio comigo no berço, sabe? Que antigamente, não sei se ainda hoje chama, mas dizia que era dom. É um dom, esse menino tem um dom, porque eu desenhava com facilidade. Mas isso, hoje eu entendo que toda criança tem esse dom. O que a criança faz é, no caminho, ela, por causa da escola, por causa dos métodos utilizados, ela naquele momento, às vezes, ela desiste e se afasta do desenho. Tanto que eu dizia assim, com uma coisa que devia ser incorporada à educação de um modo geral, que chegasse até o vestibular e as faculdades, inclusive, vestibular não, as faculdades, é o hábito de ter uma cadeira dedicada à arte e cultura, para você nunca perder de vista esse traço de arte que todo mundo tem, que todo mundo, se botar um papel na frente, é capaz de fazer um risco, isso é uma coisa, e o risco evoluindo vira um quadro, vira um trabalho. E a pergunta que você fez, de muitas coisas, fazer muitas coisas, né? Eu acho que isso eu peguei de minha escola é cearense, nesse sentido, do povo, porque aqui tinha sempre as oficinas mecânicas, então tinha um chamado Raimundo Faz Tudo. É uma coisa que era muito comum. Depois passaram a fazer especialidades com a evolução do carro, aquelas coisas do dia. Mas o Raimundo Faz Tudo era um mecânico que, se você era para poder carregar a bateria, era lá, se era para poder trocar o pneu, era lá, se era para poder ajeitar o motor, o relé, essas coisas do dia, tudo era o Raimundo Faz Tudo. Então, eu não me inspirei no Raimundo Faz Tudo, mas estava na cultura, né? Quer dizer, a gente tem que fazer tudo. E aí, a melhor escola do mundo é você ter que fazer tudo. Porque o ser humano, ele reage de acordo com os desafios, né? Você é capaz de fazer isso, você é capaz de pintar essa criatura aqui na parede. Aí eu não sei se era capaz, mas eu acho que sou. Esse acho que sou, e ir na direção como é que chama? Da missão, né? Aí faz a coisa ser realizada. Acho que era isso aí. Porque fundamentalmente eu sou desenhista. Se quiser ser essencialmente assim, eu sou artista, né? O meu ofício é a arte, né? A arte e ofício. E depois, dentro do desenho, já se manifestava um caricaturista, que eu fazia o retrato dos professores, a caricatura dos professores, brincando com eles. E também já fazia historinhas de cowboy, de quadrinhos. E daí ele veio para o cartoon e charge, né? A charge é o cartoon que tem um lado político. Charge é principalmente do francês, que quer dizer carga. É uma carga que é colocada, como se fosse assim, um canhão na direção do poder, para poder mostrar aos poderosos, aos governantes, o que eles estão fazendo de errado de maneira engraçada, nem sempre obrigatoriamente ofensiva. Mas era essa a função da charge. E aí, da charge, eu passei para o cartoon, porque o cartoon, ele independe da política. A crítica, em vez de ser dirigida para o político, o cartoon é social. Eu me critico. Quando eu me critico, ou seja, me avalio e acho engraçadas as coisas, o tipo de raciocínio, eu estou criticando a mim e não a sociedade. Mas quando eu me critico, a sociedade se identifica com o meu trabalho, porque também cabe para eles essa crítica, sem ofender. Esse livro trata-se de um projeto aprovado no edital das artes da Secutifor, né, desenvolvido com recursos da Lei Paulo Gustavo, né, uma política pública que nos permite, né, a nós, artistas, escritores e várias linguagens de artes, produzirmos o nosso trabalho com a qualidade que precisamos, né? Então, o que me inspirou, na verdade, foram minhas vivências diárias como mulher, as dificuldades que eu encontro pela condição feminina, não só a minha, mas como de outras iguais a mim, né, de quem eu escuto muitas histórias e tal. E esse livro, ele nasceu, na verdade, no período pré-pandêmico, né? Por volta de 2018, 2019, onde eu estava imersa num problema pessoal muito grave, né? E não tem nada mais transformador, né, do que a gente utilizar a literatura como essa força de reconstrução, como essa força de
de ver a coisa por outra perspectiva, né? Aquele sofrimento que inevitavelmente acontece nesses momentos de gravidade, de natureza pessoal, a gente pode ironizar, a gente pode fabular, né? E dessa forma reconstruir e contar a história. Então tem muito da Iris presente no livro, das suas vivências, experiências. Você estava falando da questão da pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio aí para fazer uma autoavaliação mesmo de quem nós mulheres somos, do nosso papel. Porque às vezes a gente diz assim, tudo fica muito para a mulher fazer, né? A sobrecarga. E além disso, tem a questão da própria violência que a gente sofre. Na verdade, essa questão, né, da desigualdade de gênero é uma questão muito oportuna de ser falada, né? Quanto mais nós temos consciência de gênero, mais nós sentimos o quanto algumas vezes nós somos tratadas de forma diferenciada, né? Como os espaços são menos acessíveis para nós, então é importante que a gente tenha essa consciência de ocupar todo espaço que nos é apresentado, espaço de poder, seja na política, seja na literatura, seja na sua casa, no seu trabalho, seja de qualquer forma for. Mas é importante que a gente se aproprie dessa voz que é nossa, né? Que é muito pessoal nossa, porque somos nós que conhecemos a nossa história e a gente faça alguma coisa de forma a contribuir para uma consciência de mundo melhor e mais igualitário, com mais justiça social e de gênero também. Como Dantes está em sua segunda edição. O livro foi escrito pela escritora cearense Carla Karenina, que também é terapeuta, atriz e muito conhecida do público por uma personagem bem caricata, a Meirinha. E ela está aqui comigo para dar mais detalhes sobre esse livro, que fala de terapia, conexão, memórias e muitas outras histórias. Bem-vinda ao Papo Literário, Carla. Muito obrigada. É um prazer trazer aqui essa notícia para o Papo Literário, né? Estar com você, falando desse menino, que eu digo assim, é como se fosse um filho mesmo, né? Eu gerei, pari, estou parindo para o mundo na segunda edição, na segunda versão já ampliada, né? Mas realmente foi uma gestação, viu? Para ele sair, foram pelo menos 4 anos na primeira fase. Aí veio a pandemia, né? E agora eu estou lançando a segunda edição já com mais elementos aqui dentro. Eu achei que deveria ampliar, né? E estou muito empolgada. E aí, o porquê desse título, Como Dantes? Por quê? Porque essa história que eu estou contando aqui no livro é fruto de uma regressão de memória. Aqui eu me submeti na época da minha formação como terapeuta de regressão de memória, por um método chamado Deep Memory Process, processo de memória profunda, né? E numa das regressões a que eu me submeti durante a formação, de 3 anos, que a gente tinha que se submeter à experiência, até para que quando a gente fosse atender os clientes, já tivesse vivenciado o processo, né? Veio essa história aqui, partiu de um sentimento meu de inadequação, de incapacidade. Alguém deu um espirro alto pra caramba. Tem que quebrar o protocolo, né? Tudo aqui ao vivo, viu, gente? A minha veia de comediante não pode perder um negócio desse. Aí quase que eu dizia, saúde. Então, continuando. Essa história veio mobilizada por esse sentimento meu, né? Saúde! Bota. Ai, meu Deus. Esse sentimento que era irracional. Até depois já de eu ser atriz, ter ido para a Globo, feito filmes, eu tinha esse sentimento de inferioridade, esse complexo. E aí, quando essa história foi acessada, eu vi que isso já vinha de muito antes. Então, os sentimentos de hoje eram como dantes, né? Eu praticamente estava repetindo, quando era acionada por alguma sensação parecida com uma história anterior, eu sentia esses sentimentos mais fortes. E contar essa história me liberou desse trauma, né? Então, esse antes é o que você vai encontrar aqui nesse livro, né?
É uma história que se passou num tempo que não é o de agora. E as pessoas, aproveitando aqui, né, a oportunidade, as pessoas associam muito a regressão de memória com alguma coisa religiosa, espiritual, né? Nesse método, para nós não interessa, né, uma crença espiritual. Na verdade, o que nos interessa é que o nosso inconsciente libere histórias, né, que estão aqui guardadas de alguma forma e que elas venham à tona. Então, o inconsciente ele tem várias formas de contar o mesmo fato. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais reportagens que marcaram o Papo Literário em 2025. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta. E em 2025, nós acompanhamos a coletiva da 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. E essa foi uma das muitas novidades que 2025 apresentou para a gente. O livro ele conta a história do Sumov, né? Desde da sua época dourada, que durante muito tempo foi o time que mais representou o nosso estado, né? O Sumov, e para quem não sabe, não conheceu a história do Sumov, é um time que tem 22 títulos cearenses, 6 Taças Brasil e 2 campeonatos sul-americanos. Time que nenhum, até hoje, tem esse título que o Sumov tem. Como eu sou militar do Exército, né, eu passei 30 anos na Força e acabei indo para a reserva. E aí eu resolvi, então, fazer o curso de Educação Física. Fiz o Enem, fiz todo aquele trabalho, fomos estudar na UFC e lá eu conheci o professor João Ayrton, que foi meu professor do curso de Educação Física, né, e foi também meu professor e orientador no TCC. E aí, na apresentação do TCC, como já estava na época da pandemia, a gente tinha muitas dificuldades, né, de buscar fontes, de fazer entrevistas, devido ao protocolo do Covid-19. E aí, o que aconteceu? Eu apresentei o TCC com muita dificuldade, porém, saí muito bem, e aí o professor resolveu me dar essa ideia. Clodoaldo, já que você fez o TCC e você jogou nas categorias de base do Sumov, por que não fazer o livro, né? E aí eu até brinquei com ele, professor, você vai me dar essa missão árdua? Isso já está dado, então procure se qualificar, busque as fontes e vai em frente. Então foi isso que aconteceu. E eu já estou aqui com Maílson Furtado, escritor cearense, produtor cultural e premiado, né? Teve o Prêmio Jabuti de 2018, seu livro foi escolhido, mas hoje ele vai falar sobre um novo livro que é O Dia. O dia que não é bem um dia. Bem-vindo ao Papo Literário, Maílson. Obrigado, Soraya. Que alegria estar aqui mais uma vez nesse programa muito importante aqui para as nossas letras cearenses, nossas letras aqui do Brasil, do Nordeste, para conversar sobre literatura. E hoje trazendo este meu mais recente livro, né, O Dia, essa publicação que saiu entre outubro e novembro do ano passado. E minha primeira publicação não independente, né, a sair por uma editora, né, pela editora Fósforo, pelo selo Círculo de Poemas, né, e enfim, está sendo uma alegria, né, tá trazendo essa divulgação e aqui trazendo esse lançamento aqui em Fortaleza aqui pela primeira vez. E o livro ele já foi lançado em outros locais, queria que você falasse um pouco sobre esses lançamentos, principalmente na cidade onde você mora hoje, né, e também fora do Ceará. Sim, né, o livro saiu em outubro, né, entrou em circuito em novembro, né, e em novembro eu já realizei um lançamento em Varjota, né, minha cidade,
E em dezembro tive um circuito, né, em São Paulo e no Rio, né? Foi bem legal assim esse contato com o público, né, para outras regiões também, levar um pouquinho da minha poesia, conversar um pouquinho sobre esse livro. E agora, nesse finzinho de janeiro, aqui em Fortaleza, trazendo esse lançamento aqui para a cidade, conversando um pouquinho sobre esse livro, que também é um livro poema, né, é um livro que traz um pouquinho dessa minha, talvez já identidade com a poesia, de contar num livro, num poema só, vamos dizer assim, o livro, né? E este tem um tantinho disso seguindo o trilhado que foi o livro A Cidade, né, de 2017, o livro Ele, de 2020, né? E agora em 2024 o Dia, né? Que, como você citou, é o dia, mas que se passa durante toda uma noite, né? Conversando sobre esse personagem que por muitas vezes é cada um de nós, né? E o Papo Literário de hoje vai ficando por aqui, mas no próximo sábado tem mais dos melhores momentos de 2025. Até lá!